Eu queria mandar uma coisa aqui, que assim, eu particularmente tenho sofrido muito com essa luta contra o tempo, né? De tentar organizar isso, porque a rotina tem sido massacrante. E aí eu fico pensando, qual é a saída, né? Onde é que a gente vai encontrar aí o limbo, se é que existe entre essa rotina, né? Que nos aflige diariamente. E aí eu penso assim, o tempo que me sobra daquilo que eu consigo organizar diariamente, eu tenho uma palavra muito forte, que é contemplar. Então, assim, eu tenho tentado contemplar, minimamente o que seja, né? Dar muito valor àquele tempo para contemplar. Eu não queria se achar essa palavra contemplar, né? Dá uma viajada nisso aí, porque eu acho que faz falta hoje a gente contemplar, né? Entendeu? Não, cara, porque assim, você não tem muito para onde correr. A gente não tem muito para onde correr. É a nossa rotina, é assim que é, não tem jeito. Quem mora em Niterói depende de trânsito, de tudo, do filho, da escola, enfim. Vou pegar uns ganchos aí. O que você vai fazer com todo o tempo que te sobra? Vai parar a fazer o que com isso? Acho que esse é o grande... Vai lá pro balanço, tira o paletó e fica... Não é, mas ali ele está contemplando, ele está se permitindo, ele está se dando esse tempo, né? Não, às vezes, porque eu tenho essa necessidade, né? Eu preciso e aí, porque o tempo você não tem mesmo. Tipo assim, então você tem que arranjar um tempo de fazer nada no meio de fazer tudo. Então assim, eu trabalho em Niterói, eu tenho essa sorte. Então eu decidi que ao invés de ir de carro, eu vou de ônibus, porque é o momento que eu contemplo a praia de Caraí. Exatamente. Eu deixo de dormir aquele cochilinho de 20 minutos, que é precioso para todo mundo, que eu sei que é, porque eu já fiz muito assim, para contemplar. Ou eu escolho ir caminhando. Então assim, eu acho que aproveitar assim, na hora do almoço, às vezes almoçar sozinho, para olhar para as pessoas. Ou parada no sinal, esperar o próximo sinal, abrir e fechar para você olhar a rua. Eu fazia muito isso, quando eu andava a pé, agora eu só tenho que andar de carro. Quando eu andava a pé, eu pegava caminhos diferentes, porque você se permite ver coisas, que você está andando para um lugar que você nunca andou. Então tem a solução que você está colocando. Não, é assim, eu estou tentando, é uma luta diária, né? Eu acho que é uma luta diária você organizar. Trabalhar nessa contemplação, vou fazer, vamos lá. E assim, sobre esse, em relação ao tempo que você falou, sim, é uma coisa que eu percebi, que quando você é criança, o tempo parece que é uma eternidade. Quando você vai envelhecendo, o tempo parece que fica mais curto e você fica até chegar um ponto que você mesmo se sente. É verdade. Repara que a gente facilmente escorrega no lugar comum, né? Assim, a gente escorrega no lugar comum. A gente vai falar, tá ficando curto, tá ficando isso, mas a gente está esquecendo que é a nossa relação. Quando ela sugere a contemplação, deixa eu voltar um pouquinho, né? Você puxou essa ideia. Contemplação na filosofia é uma palavra, é teoria. Teoria, etimologicamente, tem theos nessa palavra, ou seja, tem o divino. Quando eu falar divino, não pensem em Deus cristão, certo? A relação com o grego é diferente, o sagrado, o mistério, o cosmos, o céu. Se quiser coisificar o céu. Então, tua relação com o céu, que é contemplar as estrelas, o movimento, mas não é ficar olhando nesse pensamento. Não é olhando esteticamente, é olhando logicamente, usando logos, ou seja, a teoria é o entendimento daquilo que eu não exercito diretamente. Que é o movimento das estrelas, as constelações, a lua, e a gente vai usar, lembra-se, nós somos frutos de uma história humana. Eu uso a lua, o sol, as estrelas para plantar e colher, nós somos frutos dessa história. Não, o ciclo da nossa existência está amarrada a isso que nossos antepassados fizeram. Né? Quando eles ficaram sedentários, construíram a agricultura e passaram a regular as suas ações com a passagem do tempo. Então, contemplação seria inicialmente teoria, a ideia é teoria. O que a gente faz hoje, e é interessante você puxar isso, porque na filosofia a teoria deu lugar à genealogia. Deixa eu melhorar a frase. Porque não deu lugar, porque essas coisas são múltiplas. Né? A filosofia tem diversos caminhos, não tem um só caminho, ficou parecendo que eu estou sugerindo que seja um. Mas uma maneira de pensar é que essa teoria, essa contemplação meramente teórica, né? A palavra é essa mesmo, ela deu lugar a outras maneiras de se relacionar com o conhecimento. Você tem o surgimento da ciência experimental, onde você interfere, você usa, né? Você experimenta, mas também a ideia na filosofia da genealogia, que eu mencionei com Nietzsche. Ou seja, de você olhar o eixo histórico.
Então, quando a Alessandra coloca assim, eu passei a andar, ela está lembrando que a gente é levado a entrar num carro e dirigir um troço enorme por uma rua cheia de outros carros, porque a gente está numa sociedade onde o automóvel foi simbolizado como grande conquista. Né? Sonho da classe... No próprio filme, Tempos Modernos, tem uma passagem sensacional que é o sonho da classe média. Né? O Chaplin faz o papel de um pobre, mas que vai pensa, morando numa casa com televisão não aparece, geladeira, micro-ondas, enfim, itens de consumo. Então, quando eu chego e digo, não, eu não vou trabalhar de carro, vou de ônibus, vou a pé, ou vou de bicicleta, enfim, eu já estou, de certa maneira, no meu entendimento, dando uma mudança nessa contemplação, que é lógico que eu vou de carro, é lógico que eu vou fazer isso, porque todo mundo faz ou porque nós somos ensinados a isso automaticamente. Então, a mudança seria não contemplar e sim atuar como sujeito no sentido da construção dessa relação. E dessa maneira, transparente todo esse tempo. Não tem tempo para malhar ou olhar. Você fazendo isso, né? Está dando tempo, né? Agora, o questionamento até que você colocou, né? Queria que eu fizesse suporte, dessa forma, você está... Mas a gente não pode cair nessa armadilha que, se meu dia tivesse 25 horas, porque isso não vai me levar a lugar nenhum, porque meu dia não vai ter 25 horas. Então é um discurso que cai no vazio no sentido que ele não está sendo relacionado com a realidade. É só para falar, é só para encher balãozinho na história em quadrinho. Então você não tem, efetivamente, tem que dizer o seguinte, com 24 horas, né, o que eu vou fazer para poder modificar a minha relação com aquilo? Na verdade, eu acho que é você descobrir se você é um sujeito que consegue realmente não fazer nada, de verdade. No início você falou aquela coisa assim, será que eu consigo me permitir não fazer nada? Mas de verdade, eu acho que a maioria não consegue. Porque quando não faz nada, não consegue. Eu não consigo. Nós estamos intoxicados, essa é a ideia. Eu sou super intoxicada, super ansiosa, entendeu? Então assim, mas eu acho que a maioria é assim, mas não param nem para pensar se é assim. E aí de repente não, porque o mundo é assim, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e eu tenho que contemplar. E aí o contemplar também passou parte de uma obrigação. O mundo é assim, é o discurso da espiral que você E se na verdade você, por exemplo, parar para que você tem que caminhar em vez de carro, porque você tem que contemplar, aí já não é mais não fazer nada porque você está relaxando, porque você fez parte do seu dia contemplar. O seu problema é a palavra tem que. Não pode ter que, tem que você ser uma falar, coisa eu ri, mas natural. obviamente não é ironia, mas você falou, primeira coisa, sujeito. Eu falo assim, primeira coisa, a gente tem que ser sujeito, né? Ser sujeito, ser descobrir dono. que sujeito você é. Isso aí. Olha só, coisa importante. Primeiro, ser sujeito. E segundo, que sujeito você é. E aí, talvez, a questão do não fazer nada seja solucionada. Porque, na verdade, é saber qual é a relação minha com o tempo. Cadê o Shakespeare? Tá aqui, ó. Exatamente. Não faz eterno. Ele está dizendo, amor, a filosofia também fala, daqui a pouco eu vou voltar a isso. Como é que é o amor que transforma o instante em eterno? Você contou no finalzinho, eu lembrei de uma historinha, o cara estava na floresta e desesperado tinha um leão correndo atrás dele, e ele saindo correndo, o leão ia devorar ele, de repente quando ele viu que ele ia morrer, ele ajoelhou e falou assim, Deus, por favor, dê um coração cristão a esse leão. O leão ajoelhou e falou assim, obrigado pela refeição. Então, e daí o sistema.